no livro do Gênesis, por favor. Estou feliz aqui por estar aqui o missionário Fábio. É muito legal, né? Depois das crias, a gente não tinha visto aqui novamente. Então, as crianças estão aqui? Amém. Glória a Jesus. Já está espalhado aqui na região. Glória a Jesus, viu, pastor? Isso aqui eu não consigo gravar um nome difícil. Euclides. Amém, meu pastor Isa. Todos os irmãos presentes, obreiros. Que Deus possa, em Cristo Jesus, abençoar a todos vocês. Amém? Glória a Jesus. Eu quero, irmãos, meditar aqui com os irmãos no capítulo de número 1 e também no versículo de número 1. Amém? Essa noite, para a glória do Senhor nosso Deus e para a nossa edificação. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Grande a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Agora vamos adiantar no mesmo capítulo de número 1 ainda, versículo 20, diz assim: e disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Agora versículo de número 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Agora versículo de número 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas... Não, vamos pular para o 26 agora. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Agora vamos adiantar capítulo de número 2. Capítulo de número 2 e versículo de número 21. Diz assim:
Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E esse adormeceu, e formou uma das suas costelas, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Para encerrar, versículo 24: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Podeis tomar os assentos, por favor. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus para todos sempre. Glória a Jesus. Nós abrimos aqui no livro do Gênesis. Livro este que foi escrito há 15 séculos aproximadamente antes de Cristo. Quando Moisés ele fora chamado por Deus para apresentar-se a Faraó e pedir a saída do seu povo no Egito. E Deus então, por sua vez, ele escolhe Moisés para que ele viesse instruir aquele povo, porque o povo de Deus havia entrado no Egito por causa da fome, e ali permaneceram por mais de 400 anos. Olha que coisa tremenda. Mas Deus, por sua vez, ele escolheu um momento para tirar aquele povo daquele lugar. E as gerações, elas iam passando, porque o homem, segundo Deus, foi estabelecido aos seus dias 120 anos, aqui no capítulo de número 6. E dificilmente alguém passa de 120. Mas até então, aqui no princípio, Adão ainda viveu muitos anos. E outros homens, aqui no princípio, também viveram muito. Mas quando Deus ele veio a enviar o dilúvio sobre a terra, o Senhor estabeleceu ao homem os seus dias sobre a terra. E nós observamos aqui que Deus ele escolheu Moisés para que Moisés viesse dar instrução ao seu povo e trazer para nós aqui essa escrita para que nós viemos saber das origens dos céus e da terra, pelo menos uma base, porque tudo somente Deus sabe como fora feito. Mas ele deixou aqui para tirar a dúvida de muitas pessoas acerca da criação. E aqui nós estamos no primeiro livro escrito por Moisés. E pelo menos até o século 13 a.C., ele conseguiu escrever 5 livros, que é conhecido como o Pentateuco, ou os 5 quintos da lei, que são os livros escritos por Moisés, e também conhecido como a Torá, a lei de Deus. E nós observamos aqui que Deus então
ele usa Moisés para nos dar alguns detalhes sobre a origem, sobre a criação. E as primeiras palavras que ele deixa aqui é dizendo: no princípio criou Deus. Então nada aqui existiu por acaso. Nada existe por existir apenas. Deus os criou. E diz a Bíblia: criou o Senhor Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e vazia. Aleluia. E havia trevas, como fizemos leitura sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo, e nós observamos aqui que tudo ainda estava sem forma. Se nós adiantarmos um pouco à frente, nós vamos encontrar Isaías dizendo que Deus não criou a terra vazia. Mas ele está dizendo que Deus não criou para ficar vazia. Não é que Deus criou pronta, Deus criou exatamente como está aqui. Algumas linhas teológicas, elas levam para o outro lado, que diz que o inimigo, quando foi lançado, destruiu a terra. Mas não é isso que está escrito. E aí foi que veio a treva. Não é isso que está escrito, irmãos. Por mais teórico que você seja. E diz aqui que Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Não tinha um tocador aqui para ele habitar. Não tinha o pastor Hildo também para ele habitar. Não tinha o pastor Israel para ele habitar. Santo Deus. Não tinha esse menino de 10, 12 anos. Não havia. Então Deus olhou, e Deus, o que ele fez? Ele viu que algo estava faltando, pastor Israel, aqui na terra. A terra precisava ser preenchida. Ela não poderia ficar desse jeito, porque Deus, tudo que Ele cria com um propósito. Glória a Deus. E Deus então, Ele olha e Ele vê tudo em trevas. Ele disse: eu não gosto de trevas. Ele disse: então haja luz. Aleluia. Aleluia. E quando Deus disse haja luz, houve luz. Oh glória. E Deus, ele fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ou seja, há uma grande diferença entre o dia e a noite. Para nós que moramos na grande metrópole, parece que não tem muita diferença. Você sai na rua, lâmpada para todo lado, é poste, a iluminação. A iluminação aqui dentro agora tira a energia para você ver. Deixa dar um apagão para você ver como fica tudo escuro. Você não consegue ver nada, a não ser pelos faróis dos carros, pela lanterna e outras coisas semelhantes. Mas a Bíblia diz que havia trevas, era tudo escuro, e Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele vai trabalhando detalhadamente. Ele cria essa parte que nós olhamos para cima, que chama expansão, que é céus. Ele manda que haja uma porção seca nascida dentro das águas, e logo o sol aparece, a terra aparece dentro das águas. Como explicar isso? O maior dos cientistas, ele tenta, mas não consegue. Porque é mistério que só aleluia, glória a Deus. Aí eu pergunto para você: como encontrar fogo debaixo da terra e água debaixo da terra? Você vai explicar o quê? É tudo obras de Deus.
Aleluia, Jesus. Se Glória. você cavar aqui pelo menos uns 5, 6 metros, você encontra água. E por que a terra não afunda? Porque Deus sustenta a terra. Aleluia. Sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Não há explicação para o que Deus fez. E por que subsiste desta forma? Aí Deus, ele achou pouco criar a porção seca, mandar sair a porção dentro das águas, dividir as águas. E ele começa a mandar que a terra produza erva, e cada um dê o seu fruto segundo a sua espécie. Santo Deus. Quando você chega no pé de manga, você encontra o quê? Você pode me responder? Manga. Se você chegar no pé de jaca, você encontra o quê? E se você chegar no pé de laranja, você vai encontrar manga? Não. Ele diz segundo a sua espécie. É tudo de conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus também ele dá ordem, como fizemos leitura, para as águas, dizendo: produz os peixes aí, os répteis. E a água produz. Porque toda a ordem de Deus, ela deve ser cumprida sobre a terra e sobre os céus. Aleluia. E Deus, ele olha para a terra e ele diz: agora produza seres viventes. Ué, a terra tem vida? Não tem vida. O solo não tem vida assim em si próprio. Mas Deus disse: agora produza aves e produza também todos os animais, tudo que tenha vida. Aleluia. Aleluia, Deus. E começa a surgir todos os animais de toda espécie que Deus cria. Para quê? Para mostrar que Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Se ele Glória a mandar, a terra Deus. precisa produzir. Se Deus dizer a terra: Brasil, produza, prospera, o Brasil prospera. Se Deus dizer: murcha, Brasil, o Brasil vai murchar e vai ficar mais pobre do que a Venezuela. Santo É bem assim. E se Deus não encontrar crentes fiéis aqui na terra para fazer a obra dele prosperar, para ajudar na obra, se Deus não encontrar pessoas de coração voltado aqui no Brasil, o que é que Deus vai fazer? Vai retirar sua mão, o seu orvalho, como ele fez naquele período através da profecia do profeta Elias, ali sobre Acabe e sobre Israel, no reino do norte. E Deus disse: olha, não vai cair chuva sobre a terra, disse Elias, aleluia, senão segundo a minha palavra. Enquanto o povo não saiu de cochear em dois pensamentos, do mundo, e não decidiu servir a Deus e reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, o Deus de Israel, não caiu chuva sobre a terra. Santo Deus. Aleluia. Deus estava dizendo: olha, eu tenho controle aqui. Se eu quiser cerrar o céu, ele disse para Salomão: se eu cerrar o céu, não houver chuva, se a terra não produzir, se o gafanhoto vier destruir a produção da terra. Ou seja, Deus, ele tem um domínio absoluto. Aí ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Santo ele disse: Deus. humilhar Aleluia. e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz: então eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados, e disse ele: sararei a sua terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo é Deus que faz. Nada depende apenas de nós. Glória ao teu nome, Senhor. E aí Deus, ele achou pouco, manda a terra produzir, e ele disse: olha, agora frutifica e multiplicai sobre a terra. Se Deus não fala isso, ia ficar um casal de, eu vou colocar aqui o boi e a vaca, nunca nasceu bezerrinho, pastor Israel. Só um casal de cada. Ou quantos foram produzidos? Um casal entrou na arca, mas não sei quantos que Deus mandou produzir. Ou seja, então suponhamos que Deus mandou produzir 500 vacas, 1000 bois. Suponhamos que tinha essa quantidade, isso seria para sempre até eles morrer na terra. Mas Deus disse: olha, agora multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia. Se Deus não der a ordem, ventre de mulher não gera.
Se Deus não der a ordem para você Deus. multiplicar, você pode casar, viver com o marido, ter relação toda semana, todo dia, nunca vai gerar um filho. Mas no dia que Deus olhar lá de cima e dizer, vende, gera, aí Ele vai gerar. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Aleluia. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus disser, nasce dois, igual o pastor Fábio tem, a esposa de dois. Glória a Eu Deus. gosto. Eu quero só um de cada vez, né? Porque tá trabalhando. Trabalho não, né? Mas toma tempo, vai. Glória a Jesus. Mas criança é maravilha de É Deus. as beicinhas de Jesus. Aí Deus, então, Ele olha pastor Israel e Ele vê a terra cheia de animais. Ele vê o céu povoado de aves, as aves povoadas. Deus, Ele olha pastor Euclides, agora eu vou tentar gravar seu nome. E Ele vê o mar cheio de peixes, os rios cheios, água doce, água salgada. Aleluia, Jesus. Tudo perfeito. Lindo. Você já viu um aquário? Uhum. Cheio de peixinho. Pode ser aquele de casa mesmo, com os peixinhos andando. Assim estava. E Deus sendo adorado pelos peixes. Olha o peixe abanando. Como é que chama? A babatana. Barbatanas, parabéns. E Deus sendo adorado pelos peixes, os animais do campo, meu querido nobre tocador, músico, e Deus sendo adorado pelos animais. Aleluia, Jesus. As aves voando e Deus dizendo, olha, eu mandei voar, está voando, e voe sobre as aves, voe sobre Glória. o firmamento. Deus mandou as aves voar, mas o boi consegue voar? Não. Por quê? Ele é pesado? Não. Não, o avião é mais pesado que ele voa. Pois é. Porque Deus não mandou ele voar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a E Deus. aí Deus olhou e viu, sendo louvado por tudo que é lá. Tudo que é lá, Deus está sendo louvado. Na terra, nas águas, nos céus. Os anjos, arcanjos, querubim, serafim. Aleluia. Todo mundo louvando a Deus. Mas Deus olhou, aleluia, e viu que faltava alguma coisa para complementar tudo isso que já estava pronto. Aí Deus olhou para o mar, para a terra e disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Aí Deus forma o homem. Deus sopra nas suas narinas fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Aleluia, Deus. Aí Deus formou o homem de corpo físico, alma eterna, não morre, e espírito que ele soprou, que volta para ele, depois segundo Eclesiastes 12:7, que o pó volta à terra de onde veio, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então Deus formou o homem semelhante a ele. Tanto é que Jesus veio no ventre de uma mulher e nasceu de corpo, alma e espírito. Morreu na cruz, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Aí Deus criou o homem, e Deus está sendo louvado pelo homem também. Aleluia. E o homem Glória está a Deus. dizendo, Deus fez tudo isso aqui, olha que coisa linda. Deus Santo sabedoria, Deus. Deus dá nome para animais. Deus deu autoridade ao homem sobre todos os animais, como nós fizemos leitura. Toda estava sujeita ao homem, sujeita a Adão. Ninguém poderia se levantar contra Adão. Aleluia. Aí Deus olhou e disse, não é bom que o homem viva só. Glória a Deus. Far-lhe-ei uma adjuntora Glória a Deus. que lhe corresponda. Ei, irmãos, dá para ficar só por um tempo. Chegou a idade aí de adulto, tem que casar para não cometer coisa errada por aí, hein? É. Aí Deus disse, olhou para a terra, falou, não, eu já tirei daí, agora seria interessante tirar de outro lugar. Aí Deus olhou para Adão, aí disse, Adão, dorme. Adão, sono pesado. Aí Deus vai lá, mexe em Adão, levanta e Adão mata. Está adormecido. Quem sabe arrebatado. Quem já foi arrebatado aqui?
Glória a Deus. O espírito andando pelos céus, vendo as coisas lindas. Aleluia. E o corpo lá na terra. Aí Deus disse: eu vou tirar dele uma costela e vou fazer para ele uma esposa, uma mulher. Glória a Deus. Aí Deus tira a costela e ali fecha aquele lugar. Lembra de Jesus quando Pedro cortou a orelha do soldado, do guarda do templo? E aí Jesus foi lá, pegou a orelha e colou novamente de volta, colocou no seu lugar. Foi assim que Deus fez com Adão. Fechou. Ei, sabe essas feridas que fica em alguém que não fecha, não sara? É só até a hora que Deus permite. Aleluia, Jesus. Glória a Porque se Deus. ele falar fecha, fecha. Oh, aleluia. Só fica apenas a marca. Aleluia. Porque tudo que Deus faz tem que ser obedecido. Oh, glória. Aí Deus, ele cria, ele pega aquela costela. E da costela agora, missionário Fábio, é mais trabalhoso. Porque a costela é muito pequena para fazer uma mulher tão grande. Aí Deus pega Aleluia. a costela e faz aquela bonequinha parecendo uma Barbie. Aleluia, Deus. Ou seja, a Barbie foi copiada da mulher, né? Claro. Foi do que eles copiou? Não é a mulher que copiou a Barbie, ela foi copiada, ela copiou a mulher. A bonequinha bonitinha, né? Aí Deus fez aquela bonequinha. E agora a bonequinha precisa crescer. Tem uns países por aí que os homens gostam de casar com menina de 8, 7 anos de idade. Os muçulmanos malucos que não têm juízo. Mas a bonequinha precisou crescer para ser mulher de Adão. Aí Deus, ele cria, ele forma uma mulher, ele tira da costela e agora ele entrega para Adão aquela mulher, aquela moça, aquela jovem. Aí Adão olha para ela e fala: Senhor, mas de onde o Senhor tirou? Foi da terra? Deus disse: não. E de onde foi? Adivinha aí, Adão. Pensa aí. Aí Adão passa a mão no corpo e ele não vê nada. Está normal. Aleluia, Deus. Aí, pastor Israel, Deus fala assim para ele: olha, afunda assim o dedo para ver se tem alguma marca. Aí ele coloca o dedo assim, ó, e vê que está afundando. Ele falou: Senhor, está faltando alguma coisa aqui. Pois é, foi daí que eu tirei a sua esposa. Santo Deus. É forte, irmãos. Você já imaginou? Por que tem que ter uma fidelidade extrema no casal? Você pode encontrar a maior tentação na sua vida que você encontrar, mas você tem que saber que você saiu da costela do seu marido. Você tem que saber, aleluia, que você como esposo, a tua esposa foi tirada de você, por mais que agora é de outra família. Mas ele disse: una-se o homem à sua esposa e os dois serão uma só carne. Ou seja, é preciso haver uma fidelidade absoluta e uma honestidade entre um e o outro. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de coisa encoberta entre um casal. Aleluia, glória a Deus. É o início da geração do que você está vendo aqui, da família. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus entrega para Adão. E agora, Adão está completo, pastor Israel. Completo. Tudo que me faltava agora eu tenho. Você já viu? O homem vive, trabalha, fica jovem, se torna homem, trabalha bastante para se preparar para casar um dia, para ter uma esposa um dia. No dia que ele consegue casar, que encontra a sua cara metade, aí ele fica feliz da vida. Só que essa felicidade, senhoras e senhores, ela tem que permanecer sempre. Aleluia, Jesus. Ela não pode ser felicidade no início e infelicidade no final ou na metade. Tem que ser felicidade para sempre. Quando era novinho, bonitinho, era maravilha.
era amor para lá, amor para cá, quando era aquela coisa linda, aleluia, no início é tudo de bom, aleluia, mas depois que passa o tempo, precisa continuar fiel da mesma forma. Aleluia. Glória a Deus. Porque tentação você vai encontrar por aí muitas. Você vai olhar, o diabo vai oferecer alguns pratos que você vai dizer, nossa, mas... Aí o diabo está dizendo, nossa, eu preciso derrubar ele, Santo Eu Deus. preciso destruir esse casamento, porque o diabo não gosta de família. Você sabe o que o inimigo está fazendo com muita gente por aí? Fazendo gerar família com pessoas do mesmo sexo, dizendo que é normal. E como é que vai multiplicar? Santo Deus, aleluia. E se você falar alguma coisa, alguns recebem até processo ainda. Mas a igreja de Deus não tem essas coisas. Igreja, homem é homem e mulher é mulher. Não tem esse Aleluia. negócio mulher cis, mulher isso aqui. Mulher e homem é homem. O resto é conversa dos seres humanos. Então Adão está feliz. Aí Deus prepara para Adão um jardim com tudo de bom. Já pensou, pastor Israel, não precisar nem trabalhar, só colher o fruto para comer? Eita, seria bom demais. Mas você sabia que às vezes a gente tem oportunidade e não aproveita, né? Nós, os seres humanos, homens, às vezes nós temos tantas oportunidades e nós não aproveitamos aquela oportunidade. E Deus diz, pastor Hildo, que Deus vinha na viração do dia falar com Adão, e Adão cultuava Deus ali naquele momento, e todos os dias acontecia a mesma coisa. Hoje é eu e você que precisamos vir à casa, cultuar a Deus na casa, o local de adoração, onde se presta culto ou glória. Mas Deus, ele vinha de encontro a Adão lá no jardim, e falava com Adão na viração do dia. Glória a Deus. Já pensou? Todo dia Deus te orientando. É lindo demais. Mas o homem não soube valorizar. Viu a tentação? Estava na igreja com a esposa, com a família, tudo ok. Aí viu a tentação na rua e disse, eu preciso ir, gostou. Aí foi expulso da igreja. Por quê? Porque o pecado expulsa o homem da presença de Deus. Aleluia, Santo Deus. Porque a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Quando o homem começa a errar por aí, a primeira coisa que ele faz, pastor Euclides, para mim não esquecer teu nome mais, sabe o que ele faz? É a